Gente, boa noite aí para todos aí. Agora a gente está entrando na, na lua que a gente fala como lua divergente, que na verdade é um passo entre a cheia e a minguante. A lua cheia, na verdade, aconteceu aqui, o Sol tem Câncer, então a lua cheia aconteceu na outra casa aqui em Capricórnio, tá? Quando chega aqui em Aquário, ela já entra numa fase divergente. E o Sol, já estando em Câncer, ele relata muito essa questão que a gente falou hoje, até que eu coloquei, que é essa alquimia da alma, né? Ou seja, que câncer é o signo de caranguejo representa o cardinal ou aquele que levanta ou começa o movimento de água. Se Áries, Touro e Gêmeos representam a primavera da alma, né? A primavera que vai gerando uma nova vida, um novo impulso. Quando começa em Câncer, começa o verão, ou seja, é o momento onde que tem os filhotes nas crias que aconteceram na primavera. Então, é a casa da mãe. A alma é feminina, então representa esse aspecto materno, esse aspecto que cuida, esse aspecto zeloso, né? E esse aspecto protetor. A pergunta muitas vezes que fica é a seguinte: o que que nós estamos protegendo dentro de nós, né? Eu vou montar um outro vídeo falando só dessa lua nova, mas vamos dar uma olhadinha agora nesse ponto do regente do signo de Câncer, que é a lua, que está aqui no finalzinho de Aquário, buscando com isso uma renovação, novas ideias, novo foco. E tem uma coisa importante aqui que é Plutão em Aquário também, buscando essa transformação de ideais, essa transformação até de mudança, né, de amigos, transformação no nosso alvo de amizades aí, buscando sim novas coisas, buscando uma coisa mais verdadeira, já que o Aquário busca a verdade também, né? E, claro, ele é um signo de ar, então ele busca essa inteireza com o seu pensar. Ele lida com esse pensar ligado ao coletivo, já que todo signo fixo, ou no meio da estação, no caso Aquário, está no meio do inverno astrológico, ele representa como nós queremos ser vistos, como nós nos doamos, e com isso, claro, os ideais, né? A Lua estando em Aquário, então, com Plutão ali, passamos com Plutão ontem, revela esse aspecto de transformação profunda que nós temos que ter. O que que nós precisamos mudar no nosso jeito de ver o mundo, de ver as coisas, né? Aquário é marcado pela um país regido por Aquário é a Rússia, né? Você percebe que a Rússia tem essas transformações profundas e rápidas, né? Ou seja, ele era comunista, daqui a pouco se tornou capitalista, né? E na época até entrou em contato com a OTAN para fazer ser membro da OTAN. Ou seja, o Tratado do Atlântico Norte foi criado exatamente para combater o comunismo na Rússia. Então, perceba que ele muda de um Estado imperialista, na verdade, que ele era do czar, para o comunismo e do comunismo para o capitalismo da noite para o dia. Essas mudanças de ideais, mas de forma profunda, né? De forma onde que isso é fermentado, né? Dentro do aspecto aquariano. E o regente, Urano, também marca isso daí como revoluções, como revoltas, como transformações, mudanças num jeito de pensar, de agir, de ideais, né? Regido até pela Revolução Francesa, né? Ou seja, aonde que essas revoltas populares até cortam cabeças, vamos assim dizer. Então, até Urano, que é o regente de Aquário, onde está a Lua, quando ele despertou aí em Áries, aconteceram todas as revoltas, a Lava Jato, a queda lá a Primavera Árabe, por aí foi afora, né? A queda de ditadores, tudo isso é um movimento de Urano, trazendo essa revolta, essa necessidade de mudanças. E com Plutão ali,
em Aquário, isso se torna profundo, isso se torna premente, ou seja, existe uma necessidade profunda de mudanças, né? E que muitas vezes a gente não sabendo se colocar geram revoltas internas ou até externas. Isso é marcado até pela revolta emocional muitas vezes que a Lua traz, né? Então, traz esse aspecto a Lua traz até esse aspecto ligado a passado, né? Já que ele mexe com ancestralidade também. A Lua representa aspectos que estão guardados na nossa alma e através das emoções que vêm à tona. Muitas vezes emoções que estavam guardadas que a gente nem lembrava mais traz essa lembrança, principalmente agora no signo de Câncer ligado à infância. Coisas boas e coisas, traumas que possam ter ocorrido na infância, né? Com esse aspecto, então, começam a se levantar coisas, e isso passando pela mente, o que nos traz essas emoções? Porque em determinado momento nós ficamos revoltados, chateados ou magoados com algo, né? De onde vem isso daí? Percebe que a cabeça quente ou a emoção dando à tona, a gente não pensa direito, a gente pensa com o umbigo, a gente pensa com a emoção. E no momento de câncer, isso fica guardado, percebe? Na visão do caranguejo, que ele guarda as emoções, ele as protege, né? E com isso, muitas vezes isso é bom e muitas vezes isso é ruim. Aonde que isso é bom? Lembranças agradáveis, coisas agradáveis na infância, coisas do amor, do carinho que a gente teve pela nossa mãe e tudo mais. O ruim é muitas vezes mágoas, frustrações que ficaram guardadas. Lembrando até que um aspecto, por exemplo, da ostra, que também tem uma carapaça. O que é a pérola? A pérola, na verdade, é um tormento para a ostra, porque é uma pedra, uma calcifia, como se fosse uma pedra no rim da ostra, né? Então, ela vai protegendo aquilo como calcificando. Muitas vezes nós fazemos a mesma coisa no nosso organismo, nos colocando de uma maneira muito dura com as coisas, né? Fechando, isolando. E toda vez que a gente tem alguma parte na nossa alma que está machucada, a gente reage, que é essa alma animal, que é protetiva, ela se protege, se autoprotege. E claro, toda vez que a gente mexe na ferida, dói. Mas o único jeito de tratar a ferida é mexendo nela. Então, nesse momento, já que a Lua passa por Aquário, isso pode ser visto de uma forma mais racional, não tão regado assim com emoções, mas trazendo essas emoções para um estado mental, trazendo essas emoções para refletir. E o interessante é que refletir é olhar para trás, né? Até porque é uma reflexão, ou seja, é um reflexo. A gente volta a olhar. Só que, de sorte, hoje a gente pode olhar isso com outros olhos, ter outra visão. E com isso, trabalhar isso para ter nova saída. E até refletir em coisas que nos deixaram chateados, magoados, compreender esse universo. Então, o signo de Câncer nessa hora também traz essa possibilidade de a gente rever as coisas que nos chateiam, não pelas coisas que nos chateiam, né? Mas sim que limpando isso a gente fica com um espaço aberto, a gente fica com um espaço que pode ser preenchido com um sentimento, com uma emoção positiva, boa, que nos eleve. E claro, nesse ponto, uma reparação, que a gente pode estar fazendo, não é só mudando hoje, né? A gente não muda o nosso passado, ou seja, as coisas que aconteceram, aconteceram, mas hoje a gente pode estar fazendo diferente. A gente pode, se a gente percebeu que a gente estava sendo muito egoísta, hoje a gente pode ser mais altruísta. Fazer coisas pelo outro de forma desinteressada. Uma das características do signo de Câncer é agarrar as coisas. Percebe que o caranguejo ele tem aquela garra, quando ele agarra, ele não solta. Por um lado, isso
no signo de Caranguejo, é uma coisa que faz com que a pessoa se sinta protegida, agarrando as coisas, protegendo as coisas que ela ama. Só que, por outro lado, também no lado negativo, é onde ele pode se tornar acumulador. Para se sentir seguro, para se sentir protegido, ele agarra as coisas e dificilmente solta. Nesse momento, muitas vezes, pode ser visto até como avarento, percebe? Mas isso, na verdade, é um aspecto de trazer segurança para si. E a vida em si, ela é uma fluidez, ou seja, se nós não abrirmos mão da semente, a planta não cresce. Então, o convite aí para o signo de Caranguejo, uma das reposições, o que que é? Um dos reparos é exatamente cuidar do lar. Cuidar do lar de forma singela, ou seja, percebendo que uma alegria, uma risada, um amor dentro de casa é mais importante do que ter as coisas, do que se sentir protegido. Eu brinco falando que muitas vezes compramos a churrasqueira, mas esquecemos que se a gente não come carne, a churrasqueira tem que vir com os amigos. Então, é abrir mão, muitas vezes, da nossa opinião pessoal, em fruto de um bem-estar familiar, de estar bem em casa. E é uma coisa que o signo de Caranguejo sempre gosta de fazer, ou seja, ele sempre quer voltar à sua casa, ter conforto do lar, cuidar da família, né? E claro, nesse momento, para nós passarmos felicidade, nós temos que estar felizes. E para estarmos felizes, precisamos rever aquilo que nos causou incômodo. Então, isso é anunciado com o anjo Gabriel, que é o regente da lua. E o anjo Gabriel, ele fala da revelação, ele fala nesse ponto de só, de criar uma nova vida, de transformar a alma através da percepção daquilo que nos chateou. O que nos levou a essa chateação? Como podemos mudar a nossa forma de ser para que isso não mais ocorra? Existe um convite aí, inclusive passando a lua amanhã ao lado de Saturno, aqui embaixo onde está a seta azul, em peixes, para que nós assumamos responsabilidade da nossa própria vida, da nossa própria espiritualidade, de através disso nós conseguimos montar uma estrutura onde que a gente possa ser feliz. Lembrando até que a lua é representada aí com a letra Tav, em hebraico. A letra Tav é a última letra do alfabeto, mostrando que a alma é uma letra que tem uma setinha apontando para além da vida, ou seja, a lua é a última a letra do alfabeto hebraico, representando que a alma é essa eternidade da alma, do espírito, em contato com o espírito. E Saturno aqui, ele fala de uma casa, a casa de Deus. Então, por isso que o Saturno, ele é o senhor do karma, né? Mas o karma não como uma forma ruim. O karma pode ser positivo ou negativo, porque o karma representa a ação, e a ação pode ser tanto positiva quanto negativa. De qualquer jeito, só erra quem faz, né? E nesse momento, aonde nós podemos melhorar, né? O interessante é que Saturno ele fala de isolamento também, ele se mostra isolado, ele busca um isolamento. Então é interessante nessa hora buscar certo isolamento para refletir e meditar, né? Principalmente amanhã. E com isso também abre-se uma nova intuição, já que peixes, a lua passando em peixes, traz muito esse aspecto intuitivo. Mas é importante estar com uma agendinha do lado, anotando todas as coisas, as intuições que nos vêm à mente. Para quê? Para que através disso a gente possa colocar nessa agenda ou colocar essas ideias que iam de vir em funcionamento na nossa vida prática. É muito interessante isso, né? E Netuno aí traz muito essa criatividade. Então, uma casa das artes, é uma casa da alegria, é uma casa também de despertar essa alegria per si. Ou seja, trazendo isso para o nosso coração.
A gente, aprendendo a ser feliz sozinho, a gente pode compartilhar essa felicidade com o outro, né? E não simplesmente estar buscando o outro para assim ser feliz, percebe? Então, sempre nós temos coisas boas e coisas a serem melhoradas. Então, nesse momento, damos ao outro as coisas boas e muitas vezes até em um desabafo pedimos a opinião do outro, uma nova visão a respeito de soluções que muitas vezes nós não tínhamos olhos para ver, tá? No caso aqui, quando entrar em Áries aqui, quando a Lua estiver passando por aqui, percebe que ela vai fazer um trânsito aqui de transformação aqui, ou seja, nós estamos sendo convidados, quando a Lua do lado de Quirón, a nos curarmos e fazermos diferente. Fazer diferente representa fazer de forma distinta, né? Se nós levantarmos o que estava nos atrapalhando, que muitas vezes é uma irritação, uma falta de paciência, uma cobrança excessiva, nós conseguimos detectar o que gerou isso. Ou seja, muitas vezes a gente se protege de algo porque alguém no passado agiu de forma enganosa, mentirosa para conosco. Mas, se a gente perceber que muitas vezes agimos dessa forma porque não tínhamos, como por exemplo, uma identificação conosco mesmo, que nós não tínhamos estávamos dando valor às nossas coisas, nós buscamos no outro algo que, na verdade, nós temos que desenvolver em nós mesmos, quebrando uma timidez, muitas vezes, indo além das limitações. E com isso, vamos limpando essa memória antiga e damos valor ao outro? Sim, mas sabemos que nós temos que expressar o nosso valor, é o nosso desafio, né? E é uma forma de honrar também a nossa ancestralidade, superando, indo além das nossas limitações. E com isso, nesse caso, essa zona confortável, que na verdade se torna desconfortável, onde a gente se acha que não tem valor, na verdade a gente percebe que com o esforço a gente se supera e adquire novos valores. E com isso podemos fazer diferente, porque nós nos tornamos uma pessoa distinta. Nesse ponto, passado aqui já na lua minguante, a lua minguante traz essa ideia aqui em Ares de ver tudo o que aconteceu nesse mês. Já que esse mês, a lua nova, marca o início da alunação, é o encontro da Lua com o Sol, ele estava no signo de Gêmeos, falava dessa ideia dos irmãos guerreiros, um mortal e outro imortal. Um refletindo essa parte espiritual de contato com Deus e o outro focado na matéria, né? E com isso, aprender com a dualidade, que é do céu para o céu, que é da terra na terra. Então, vivemos aqui na terra. E aqui na Terra, como usar essa espiritualidade de forma presente, de forma marcante aqui. Aqui em Ares se fala do sangue, se fala de abrir uma nova porta. Aonde no passado, ou até no nosso presente, dentro desse mês de Gêmeos, onde que a gente usou essa dualidade, aprendeu, negociou, aonde a gente se irritou. O que nos irrita? O que nos esquentou a cabeça? Aonde nós agimos de uma maneira reativa para com o outro? Nesse momento, então, se muitas vezes a gente fala, puxa, eu fui agressivo com tal pessoa, estava impaciente, é o momento de retornar, pedir perdão e agir com generosidade ouvindo aquela pessoa, se retratando com ela. Ou seja, e daí descobrir novos valores, abrir novos caminhos, né? Porque Touro fala dessa vida prática, de usar isso no trabalho, de usar essa força para um bem-estar. E nessas horas pode até ser oferecido um jantar, por que não? Já que a parte boa e ruim do taurino é exatamente a comida, né? Aonde ele come em excesso.
E aí, o que que acontece? Com isso também abrem-se novas portas, abrem-se novos caminhos. Se existe uma transformação quando desde esse momento em Aquário, passando por Saturno e Netuno em Peixes, abrindo uma nova ideia, em Áries nós somos convidados a fazer de forma diferente, colocando essa generosidade, agradecendo ao divino e colocando um novo ímpeto, nova gana, nova força em mudar a nossa realidade, em mudar o nosso trabalho, em mudar o nosso dia a dia. E chegamos aqui na lua balsâmica. A lua balsâmica, como o próprio nome diz, é extrair o bálsamo. Qual seria esse bálsamo? O bálsamo de todo este mês de Gêmeos. Tanto é que a lua balsâmica ela vai chegando aqui, nessa energia de Gêmeos. E tem uma coisa muito legal aí, porque aqui em Gêmeos nós temos Júpiter. E Júpiter representa esse otimismo, essa abertura, vai dar certo, vamos conseguir. Se esmera, negocia, fala as coisas que você aprendeu, reparte isso, compartilha e com isso também Deus é generoso com quem é generoso, Deus é bondoso com quem é bondoso. E da mesma forma a gente age. Aonde você está buscando trabalho, você ajuda o outro e com isso você entra nessa energia do trabalho. Está precisando de dinheiro? Trabalha e muitas vezes faz até uma doação. Percebe? Porque você entra nessa energia de doar e receber, de dar e receber. E é isso que marca a vida. A vida é como um rio. Aprender a navegar no rio, aprender a correr por esse rio, em determinados momentos, guardar alguma coisa necessária, mas nesse momento, se quer expandir a vida, muitas vezes é bom abrir as portas do armário para doar aquilo que não mais é mais útil, para assim trazer, sim, para o nosso armário, quer seja no armário de roupa lá que a gente tem no quarto, como também nas nossas emoções, abrindo mão do apego, né? Aonde que a mãe aí, em determinado momento, ela tem que abrir mão da doente querido para a vida. Porque se ela tenta reter aquela pessoa, o que acaba acontecendo? Aquela pessoa ela se sente sufocada e muitas vezes ela foge. Então, nesse momento, agradecer por esse filho, por essa filha e fazer com que ele voe. E, com isso, entrar em novo estágio da vida, né? Saber cuidar, zelar a distância e cuidar da sua alma, agradecer por todas as coisas e, com isso, expandir essa concha. Porque essa concha, muitas vezes, essa casca como uma lagosta, apesar de nos proteger, ela também nos limita. E tem horas quando a gente cresce, a gente tem que abrir mão dessa casca grossa, ficar desprotegido na vida, mas sem casca a gente sente tudo. A gente sente mais o calor, o frio, o medo, e com isso a gente aprende a lidar com o nosso meio e criar um meio favorável através das dificuldades, quebrando uma zona de conforto que é necessária para a gente crescer. Senão a gente fica na limitação, e a limitação por si só ela é negativa, porque a gente veio se expandir, a gente veio se libertar, a gente veio crescer. Então, nesse momento, também é interessante, quando entrar a lua nova, e agradecer por toda a ancestralidade que nos trouxe até aqui, principalmente a mãe, né? Que zela pela nossa alma, que nos trouxe a vida, esse sumo, né? Que representa toda a parte feminina, que inclusive é a parte mais sensível, ou seja, é onde a gente tem a intuição, né? E aonde a gente tem a possibilidade dessa transformação alquímica, ou seja, de uma recriação, se recriar, né? Transformando os aspectos negativos em aspectos positivos.
Eu vou dar uma penteada só na entrada da lua nova em Câncer, porque depois a gente vai falar com mais profundidade de todos esses aspectos, marcando inclusive a toda a alunação, a energia angelical, o anjo que vai reger todo mês, né? Perceba aqui que o Sol e a Lua em 14 graus e 23 minutos acontece no dia 5 aqui, tá? E está na casa 5. Essa quinta casa é a casa natural dos atributos de Leão, ou seja, fala do nosso ego ao meio do verão, como a gente quer ser amado, como a gente quer ser visto, né? É uma casa também para favorecer todo o aspecto familiar, até com primos, primas, exaltando as pessoas que nos trouxeram ao mundo, né? Honrar pai e mãe também representa honrar nós mesmos, já que nós viemos dessa origem, né? Perceber os aspectos que são frágeis, compreender isso e agradecer pelos aspectos que são positivos. Percebe que isso tanto é nesse triângulo azul aqui que mostra um trânsito com Saturno retrógrado em Peixes, como Netuno retrógrado em Peixes, perceber isso, que muita a ancestralidade é boa e é ruim, ou fraca em alguns aspectos. Aonde está a nossa fraqueza, né? E como podemos transformá-la? Tem um facilitador aqui, que aqui em cima a gente tem o signo de Escorpião no meio do céu, da alunação. Ou seja, caminha isso para uma solução, caminha isso para uma transformação, caminha isso para uma nova forma de viver, estar e agir. Então, nós só fazemos coisas diferentes quando somos pessoas distintas. Aqui favorecido também está nessa alunação o elemento ar. Percebe que temos aqui Plutão em Aquário, fazendo um trânsito azul trígono aqui com Urano em Touro e com Lilith aqui em Libra. Ou seja, revendo, transformando de forma prática nosso jeito de agir, de estar, né? Já cobrando um pouco uma revisão de quem nós estamos sendo e as nossas dívidas. O que nós devemos? Chegou a hora de acertar as contas, então vamos acertar as contas, passar a régua para entrar num novo ciclo, né? Então, é dedicado a toda uma energia para o trabalho, é dedicado toda uma energia para o bem-estar em casa, principalmente no signo de Touro. Muitas vezes podendo gerar revoltas aí, quando as coisas não saem ao nosso contento, ou como a gente gostaria que fosse. Vale a pena lembrar sempre o seguinte: não saiu ao contexto, mesmo que seja culpa de outro, é a nossa administração que precisa ser revista, recolocada, repensada, renegociada. Como nós fazemos, como nós traçamos a logística de trilhar a vida, como podemos mudar isso de forma prática. Então, touro tem essa praticidade, é um signo fixo que lhe coloca a coisa prática. Pode ser, geralmente não é a melhor forma, né? Mas porque geralmente quem vê mais os detalhes é o signo mutável de terra, que é Virgem. Mas ele faz isso de forma prática com aquele que ele tem agora, né? É o que o pessoal muitas vezes chama de gambiarra, pode ser. Mas a gambiarra funciona naquele momento. E depois, claro, vai fazer o acerto, o conserto mais necessário, mas para ser instalado de forma bem feita, vamos assim dizer, mas funcionou. Funcionou na época, funciona, ou seja, tem uma praticidade e um bem viver na casa. Então, por um lado, essa alunação também nos convida a viver bem onde nós moramos, a ter prazer nas reuniões familiares, a ter prazer nos almoços, nos jantares, nos encontros, e aprender a lidar com as diferenças. Se alguma coisa nos irrita, é porque nós somos fracos em algum ponto.
Não sabemos lidar com isso. Nos deixamos levar pela revolta, né? Aprender com essa política, e Júpiter nos ajuda a isso, né? Já que Júpiter está aqui em Gêmeos, mostrando a dualidade. Compreendendo a fraqueza do outro, a gente aprende a lidar com a fragilidade dele. Lembrando sempre que, se ele é fraco, ele reage, né? É tipo aquela coisa, a pessoa é tímida, ele fala que o outro é um fanfarrão, que o outro é exibicionista, porque ele é tímido. Salientar aspectos que facilitem ele sair dessa timidez, melhora essa relação. Claro, que desde que ele queira, mas se ele não quiser também, a pessoa não quiser, presta atenção que você já sabe como lidar com essa pessoa, né? Sempre nesse aspecto, fica essa velhinha branca acesa para o anjo Gabriel. O metal aí é a prata, né? Favorecendo esse reflexo, essa revisão, esse aspecto de revisão, aonde que nós temos fraquezas e onde nós temos fraquezas, nós temos um tesouro a ser desenvolvido, um aspecto para ser melhorado. Tanto é que a prata, ela serve para purificar a água, matando vírus, bactérias, ou seja, uma vida que seja indesejável. E a prata traz essa questão de purificação de ambiente, ou seja, purificação da própria alma. E essa purificação se dá muitas vezes com o reflexo, olhar no espelho, né? E aonde podemos nos melhorar. Esse espelho pode ser um espelho físico ou um espelho da alma, onde que muitas vezes esse espelho se torna um outro. E muitas vezes até nesse sentido, os inimigos se tornam até mais preciosos, porque os inimigos apontam os nossos erros. Muitas vezes um amigo, ele não quer falar a respeito disso para não magoar o outro, não chatear o outro, né? E nesse sentido, presta atenção no seguinte: o signo de Câncer, se ele está chateado com alguém, ele precisa falar. Porque muitas vezes ele não fala para não magoar o outro, mas ele está magoado. Então, como mudar isso? Falando a respeito da mágoa, falando para com o outro a respeito da mágoa. Senão, isso fica guardado dentro do canceriano, causando um mal. Então, essa limpeza da prata e essa renovação que é colocada com o anjo Gabriel. Tanto é que é colocado na Sefirot Malchut, que é o reino das almas aqui, da Terra, e é Sod, que é Sod representa os órgãos sexuais ou uma nova criação. O signo de uma virgem segurando uma taça representa, então, uma nova vida, um cálice que transborda para uma nova vida, né? Transformando a vida, dando um novo significado à vida. Esse é um convite de Câncer. E uma questão aqui também mostra que, para isso também, com Mercúrio em Leão, isso não precisa ser uma coisa pesada. Isso pode ser uma coisa alegre. Isso pode trazer bem-estar, né? Se a gente quer ser elogiado, elogie. Se você elogia aquilo que é elogiável, percebe? Né? Traz essa coisa de bem-estar, né? Do bem-querer, trazer esse amor para dentro do coletivo, que envolve a nossa casa, a nossa família, os nossos amigos, as pessoas que estão ao nosso redor e compartilham a nossa vida, o nosso dia a dia. Isso é muito importante nesse momento. E é uma forma também de honrar as pessoas que nos ajudam e que nessa hora é uma forma de agradecer a Deus ajudando as pessoas. E muitas vezes até ajudando as pessoas de forma que nós não apareçamos. Ou seja, muitas vezes, se a gente ajuda uma pessoa falando ou fazendo por essa pessoa, nessa hora a gente pode estar fortalecendo o nosso ego, porque a gente está esperando nem que seja um obrigado. Então,
uma forma de agradecer por Deus pela oportunidade da gente ter uma vida abundante é favorecer uma pessoa sem aparecer, agradecendo a Deus, por Deus, não pela pessoa. É onde a gente sabe que uma pessoa está passando por uma necessidade, deixa uma cesta básica, toca campainha para as crianças e sai correndo. Porque é uma forma de estar fazendo isso, né? Ajudar uma pessoa que a gente não conhece, que a gente não sabe quem é. E tratar essa pessoa com o carinho que a gente gostaria de receber do outro. Eu abro um espaço aqui para algumas perguntas, se alguém quiser, mas uma coisa interessante, né, para quem tem um ascendente em Áries aí, é exatamente esses 2 dias, ver como que você lida com as suas coisas, onde estão as suas raivas. Porque olha tudo que está aqui, ó, né, em Áries aqui. E se queiram, então, uma solução, de forma prática, a curar as feridas. Lembrando que Áries vai de cabeça, é rocha, cabeça do ano, ou seja, vai, Áries se atira de cabeça. E representa também o nosso corpo, né? O nosso ego, o nosso eu. Aonde esse eu está ferido? Aonde esse eu precisa ser curado? Aonde esse eu precisa ser melhorado? Existe um convite, então, a repartir com isso as coisas. Se a gente está ferido, por um exemplo, por uma maledicência, fale bem para o outro. Se a gente está ferido por um roubo, ajude o outro sem querer nada em troca. Percebe? Se muitas vezes está chateado pela ausência de alguém, agradeça pelo momento que você conviveu com outro e doe seu tempo para alguém. Perceba que isso faz com que o que foi passado não tem como muitas vezes ser consertado ou mudado, já que já aconteceu. Mas no presente, a gente pode colocar um novo peso na outro prato da balança, equilibrando assim a nossa vida. E com isso, percebendo que a vida tem solução, sim. Tudo tem solução. Tudo pode ser dissolvido, purificado, trabalhado e mudado. Mas precisa ter a intenção, precisa ter esse movimento para as coisas acontecerem. Tá bom, gente? Gente, uma boa noite para vocês. Fiquem com Deus.